Boa tarde. Primeiro, muito obrigado a todas e a todos que se mantêm firmes aqui nesta sala. Não obstante os decretos presidenciais, os movimentos dos grupos paramilitares nas estradas e toda a bagunça paralela que acontece aqui no contexto brasileiro durante estes dias de nosso terceiro colóquio. Nesse sentido, parece que nossos colóquios coincidem com essas explosões nossemióticas e é bem interessante, ao mesmo tempo nos preocupa, e como coincide aquilo que eu vou colocar aqui na minha fala, que pretendo que seja muito mais breve daquela que estava planejada e pensada, mas, por um lado, explicitar que o transmetodológico, como essa multiplicidade, que não é exclusividade nossa, que não é uma invenção nossa, que é uma herança da produção cultural, da produção científica, da produção política da humanidade, quando pensamos nas múltiplas vertentes que pensam o mundo numa multidimensionalidade, que pensam o mundo numa abertura inventiva e criativa. Hoje pela manhã o Fabrício nos colocava a provocação do existencialismo e eu escutava o Felipe e olhando como a presença do existencialismo crítico, porque o existencialismo apareceu bastante conservador aí em inícios do século XX, mas ele se tornou crítico e com o Jean-Paul Sartre nos herdou todas umas questões de método extremamente importantes para problematizar o mundo, para problematizar a vida, para problematizar a existência. E aí um nexo, uma ponte com o próprio Matelar, né? O Matelar, os Matelar, na palestra falarei só do Armand, mas o Matelar vai ser atravessado por essa perspectiva já desde a sua juventude, como um sobrevivente da Segunda Guerra Mundial, uma criança que tem que experimentar todo esse mundo que foram os 60 milhões de mortos registrados pelas sociedades letradas, civilizadas europeias, pelo mais avançado da maquinária do complexo militar industrial estadunidense. Esse tipo de filosofias, esse tipo de pensamentos que, por outro lado, vem do romanticismo, vem das filosofias críticas, tanto do anarquismo, quanto do marxismo, quanto dos diferentes socialismos utópicos, traz para nós, então, uma história que tem continuidades. Há diferença de declarações transdisciplinares que negam o passado, que pretendem uma nova totalização do método. Nós, por uma parte, consideramos a necessidade das epistemologias de continuidade, e consideramos isso principalmente por aquilo que herdamos nos nossos genes, por aquilo que herdamos nos nossos espíritos, das sabedorias ancestrais, das sabedorias milenares, de aqueles que habitavam aqui, esses 80 milhões que habitavam aqui até 1492, e que vão sobreviver só 10 milhões depois da experiência da colônia. Então, temos uma herança dos povos africanos, dos povos mediterrâneos, dos povos asiáticos, do mundo. Ou seja, são múltiplas culturas que confluem aqui na nossa América, e essa nossa América que, por outro lado, constantemente está confrontando e se nega a ser uma América subalterna, uma América de segunda, de terceira ordem. Então, o Matelar, ele tem essa caminhada a partir da Europa, a partir da Bélgica, vai para a França e finalmente se torna um cidadão latino-americano. E aí temos a metáfora da viagem tão importante em várias perspectivas, em vários paradigmas teóricos, como a viagem te transforma,
como a necessidade de experimentar e de existir em vários mundos te transforma. Então vamos ter a captura, falaríamos em termos contemporâneos, vamos ter essa entrada no campo da comunicação de um jovem europeu que chega com toda essa ilusão de pensar na América Latina como o mundo das perspectivas, o mundo do futuro, o mundo das utopias. E ele vai ter, por uma parte, vai chegar, claro, com todo esse olhar e essa postura etnocêntrica europeia, mas vai ter a sensibilidade de saber que está recebendo conhecimentos de pessoas que têm uma experiência bastante rica, latino-americanos, e em especial vai ser o Paulo Freire, né? Então, o Paulo Freire, a coincidência do Paulo Freire estar no mesmo corredor, no mesmo prédio, e nesse choque existencial com o Paulo Freire, com tudo que ele herdava e levava aqui das experiências do povo nordestino, dos povos brasileiros, vai desestabilizar e vai desequilibrar o demógrafo, vai desestabilizar o especialista em ciências jurídicas, vai desestabilizar o sociólogo, e aparece esse mundo da comunicação. Então, a comunicação para ele já aparece, já emerge, não como uma comunicação que nas matrizes, nos quadros, nas propostas sistêmicas, estruturalistas, etc. Aparece como essa América Latina que está questionando que o processo proposto de modernização pelos Estados Unidos era um processo que continuava com atitudes autoritárias, com atitudes totalizantes e impositivas. Então, aprende de personagens importantes como o próprio Freire, todos Celso Furtado, todos os que estavam exiliados, porque as ditaduras exigiram de milhares, de dezenas de milhares de colegas, de pensadores da nossa América, a necessidade de circular, a necessidade de sobreviver, e que provavelmente esta conjuntura do século XXI nos levará a esse mesmo tipo de movimentos. Então, ele aprende desses conhecimentos, aprende dessas vidas, aprende dessas histórias, e no caso da comunicação, para nós é interessante porque eles vão começar problematizando problemas óbvios e triviais da vida cotidiana, daquilo que é relevante e acontece nos processos de produção de sentido das pessoas simples. Vão ser as fotonovelas, que na época, como hoje são as telenovelas aqui no Brasil, toda essa penetração, vão ser as fotonovelas, vão ser as páginas impressas dos jornais e vão ser as revistas em quadrinhos, os cómics. Ou seja, aquilo que circulava e que, num momento dado, o próprio governo socialista do Allende, com a nacionalização da indústria editorial, vai assumir a administração e a gestão de, por exemplo, tudo que era a produção de quadrinhos, mas como nos colocava o Gabriel essas reflexões hoje sobre o Uruguai, não é suficiente com o fato de que, num momento dado, exista um governo que tem uma outra perspectiva, não é parte das elites mais tradicionais e aristocratas e oligárquicas do país. O fato de compreender, de saber, de pensar, de problematizar, de agir para, por exemplo, ter uma indústria de quadrinhos que coloque uma outra cultura para essas gerações nessa época. Então, eles, não só o Matelar, mas ele como um autor importante, nos traz as reflexões em relação a essa problemática da produção simbólica, da produção alternativa simbólica, da necessidade de conhecer aquilo que as pessoas, não simplesmente a cultura letrada ou as elites, estão consumindo, ou estão trabalhando, estão utilizando, estão curtindo, estão se apropriando, estão utilizando, e como isso utilizam e para que isso utilizam e de que modo isso utilizam. Então, essas problematizações foi interessante quando eu pesquisava como parte
do meu doutorado matelar, essa pesquisa, por exemplo, no meio de todos desses golpes de Estado e de questões, sumiu, não existia uma cópia dessa pesquisa. E fomos encontrar uma cópia na biblioteca da PUC em São Paulo. Incrível, então, nessa garimpagem, nesse trabalho de pesquisa documental, a única cópia que o próprio autor falou, que maravilha, tem uma cópia, porque era uma pesquisa que era comum na época, ou seja, perder documentos, perder livros escritos. Lembremos que, por exemplo, esse epistemólogo magnífico, muito pouco conhecido, muito pouco trabalhado, que para a transmetodologia é crucial, que é o Elie de Gortari, é um matemático, um filósofo da ciência, um lógico, um dos epistemólogos mais fortes existentes na nossa América no século passado. Ele escreveu seus livros no cárcere. Não é só Gramsci que escreveu no cárcere. Então, isso esquecemos, e isso é fundamental. Ele tem toda uma produção sobre a ciência na história do México, onde vamos observar que as epistemologias sofisticadas já estavam presentes nas épocas pré-colombinas nesse México. Então, o Matelar se nutre desses autores latino-americanos também, e para nós traz essa necessidade que defendemos, por uma parte, de trabalhar uma combinação de metodologias. Uma combinação que, claro, para uma perspectiva estruturalista ou para uma perspectiva positivista, resulta caótica, resulta livre demais. Como é que o cara combina semióticas do Luhmann, do Barthes, do Eco, do Bakhtin, está combinando com economia política, com sociologia da cultura, com teorias musicais, etc. O Matelar nos provoca e nos traz, é um dos autores, é um dos caras que nos leva para questionar profundamente isso, né? Porque ele é um crítico do projeto socialista chileno, já nos anos 70, já o que acontecia no processo chileno prévio nos anos 60, mas não é um crítico a partir do conservadorismo, é um crítico a partir das esquerdas. Então, para nós, e no mesmo momento que acontecia isso no Chile, ele vai aprendendo, por outro lado, e vai receber todos os apoios para pensar o mundo, que é Escola dos Anais, vários paradigmas que nos levam à necessidade de pensar o mundo, de não ficarmos restritas e restritos no nosso objeto de pesquisa ou nossos sujeitos de pesquisas isolados. Então, esse grande projeto que ele construi da comunicação mundo, da invenção da comunicação, todo esse conjunto de produções de pesquisa e bibliográficas, vai ser muito importante para pensar a genealogia das ideias e das estratégias. As ideias e as estratégias têm uma história, e por isso comentávamos quando falamos, por exemplo, da arqueologia da mídia, né? Ou seja, que histórias são essas? Não é uma história, são histórias. E essas histórias vão confluindo, vão se atravessando, vão chocando, etc. Então, é um elemento importante e, do mesmo modo, essa necessidade da investigação dos modos e das formas da comunicação cotidiana que comentávamos. Ou seja, como a comunicação cotidiana, o óbvio e o trivial, como a mercadoria, os sonhos, é fundamental na pesquisa. É uma epistemologia histórica, e essa epistemologia histórica também vai ter várias vertentes. A necessidade dessa epistemologia, que são epistemologias históricas, não vai ser só Foucault, ou não vai ser só a linha dos anais, não vai ser só a historiografia, são várias epistemologias, não vai ser só o Bachelard, etc., que precisam dialogar, que precisam debater, que precisam ser pensadas. A problemática do sujeito, né? Tem um desses últimos livros que é uma mirada ao mundo, esse olhar ao mundo. Então, é uma entrevista, é uma conversação, esse método conversacional que vamos ter no próprio Charles Sanders Peirce, quando ele, de um modo conservador,
vai olhar esse método só para aqueles iluminados, só para aqueles que seríamos do campo científico, com capacidades para não estar com um método total, com um método repressivo, então um método conversacional. E esse método dialógico conversacional presente no Paulo Freire, presente no Bakhtin, presente, olha o que fazem quando pesquisamos telecentros, pesquisamos comunicação digital e se falava, as pessoas agora vão utilizar a internet para X, Y, etc. As pessoas utilizando a internet para conversar. Então, esse processo tecnológico é crucial da humanidade, constitutivo da humanidade. Então, por que tem que ser expulso de modo axiomático e formal dos métodos de investigação? A Roseli falava agora, a partir de uma perspectiva de ciências da linguagem, da necessidade de considerar as narrativas, os relatos, as conversações com esses jornalistas, com essas jornalistas, etc. Então, nos traz a problemática do sujeito, esse sujeito mediatizado, esse sujeito artesão, intelectual, esse sujeito e essa sujeita militante, esse sujeito histórico, existencial, traz como uma necessidade para nós e nós vamos trabalhar e desenvolver essa ideia do cidadão científico, né? O cidadão comunicacional e o cidadão científico. Então, quando menciono Matelar, é e menciono ele porque ele é um aglutinador e foi um aglutinador no nosso processo, mas é entre todo esse conjunto de caigangues, por exemplo, que ontem na defesa, Carmen não podia falar da sua pesquisa, mas Nícia, e essa pesquisa conseguiu ganhar e ser reconhecida no Brasil de muitos positivistas e de muitos estruturalistas, e é como nos Tristes Trópicos, os protagonistas da tese são os caigangues. E não os caigangues enunciados pela Carmen, os caigangues construindo a tese, os caigangues como coautores da tese. Então, a problemática do sujeito chega para nós e chega com ele de um modo bem interessante, porque é o que o Fabrício mencionava de manhã, né? Se temos essas realidades restritas, limitantes, nas quais somos governados por Dráculas, pela máfia siciliana na Argentina, etc., temos o direito às existências, às heterotopias, aquelas utopias realizáveis que permitem a construção e o pensamento e as visualizações das grandes utopias. Então, a problemática do poder não vai ser proposta só em termos do que seria o pensamento das ciências políticas liberais e das ciências políticas formais, críticas também. A problemática do poder vai ser levada a uma multiplicidade dos poderes, dos micropoderes Foucaultianos, aos poderes mundiais, a esses poderes íntimos, a esses poderes intra, a esses poderes meso, e isso é importantíssimo quando tu está nos debates. O poder informacional nestes últimos anos, um dos colegas mencionava o caso, o Andrés mencionava hoje de manhã, o caso do mundo vigiado, né? Ou seja, quando ele estava colocando isso, ainda o Edward Snowden não tinha colocado no papel tudo aquilo que depois foi constatado, ainda o Wikileaks não era essa grande rede. E olha que interessante, o Wikileaks é o fenômeno jornalístico mais importante do século XXI, e quando vamos nas faculdades, nas escolas de jornalismo, dificilmente vamos encontrar um conhecimento básico do Wikileaks, um uso do Wikileaks, uma necessidade de aproximação ao Wikileaks, etc. E aí temos construções que não são construções só jornalísticas ou só intelectuais, são construções que são múltiplas, em múltiplas dimensões, combinando essas várias dimensões. Então, o informacional, uma preocupação que ele, como jovem, também vai receber um encargo para fazer um postdoc e entrar no mundo das universidades estadunidenses a pesquisar todos esses projetos que eles tinham já na época de construir um
espaço informacional, um espaço a partir de satélites informacional, e que hoje, claro, é um dos autores mais autorizados e mais completos sobre a questão informacional e a problemática do poder em termos midiáticos, né? Já vai ser batizado lá com a famosa empresa El Mercurio, no Chile, que seria como Clarín na Argentina, como Globo no Brasil, como Televisa, etc., e saber o que é esse poder oligárquico, midiático, as suas actuações, que combinam política com produção de sentido, com sacanagem, com destruição de projetos, com destruição de vidas, né? Hoje estamos observando como se destroem vidas, como se eleva a entropias gerais históricas às pessoas. Outros modos e formas de pensar e de problematizar o poder, outras possibilidades de pensar o poder. Então, esta confluência de métodos, para finalizar, esta confluência de métodos, no caso dele, é uma confluência de métodos que vai combinar economia política, e não vai ficar só na economia política, ou seja, os economistas políticos vão olhar como um alienígena também, muitos deles. Sociologia da cultura, tudo aquilo que era problematizar aquilo que hoje é contemporâneo e que na época eram anos 60. Então pensemos, agora a mídia comercial aqui, 68 nunca terminou, e fazem toda uma festa com um 68 fantasioso, um 68 deles, né? Que não é o 68 com toda a sua riqueza de Tlatelolco a Vietnã, etc. Então, sociologias da cultura, geopolítica, nós produzimos uma pesquisa que, obrigado ao professor Alberto Pereira está aqui por ter aceito essa pesquisa na época, geopolítica da difusão transnacional. Quem nos orientava? Nos orientava o Matelar, né? Era a época do pós-modernismo, a época festiva, retorno à democracia. Falar de que existia uma geopolítica transnacional era algo muito estranho. Estávamos na festa das mediações. Então, as mediações resolviam tudo. E as mediações não na sua problematização profunda e diversa, senão as mediações assumidas como um esqueminha de 4, 5, 8 mediações, quando as mediações são múltiplas. Então, geopolítica, teorias críticas, vários tipos de teorias críticas, então não o que seria o dogma de determinada vertente, sino várias vertentes. Então, como defender, por exemplo, Michel de Certeau numa época de ortodoxia? E todo o valor do Michel de Certeau em termos hermenêuticos e em termos antropológicos e em termos históricos, esse trabalhar e trazer o Certeau para as problemáticas. A filosofia existencialista, né? Imaginemos que nas esquerdas, o papa das esquerdas, e aqui na América Latina, também era o Luiz Althusser. O Luiz Althusser tinha fórmulas muito bem elaboradas e sofisticadas para resolver todos os problemas, também na semiologia, na linguística, etc. Então, era uma época onde a defesa do direito ao sujeito histórico existencial não era fácil, era como para apanhar, para receber e apanhar. Quem falava de apanhar ontem, ou anteontem, que apanhou muito quando era isso, né? Análises dos discursos da mídia, né? Então, esse trabalho também é muito interessante. A desconstrução dos paradigmas. Um livro que foi censurado na América Latina foi Pensar as Mídias, pensar sobre os médios. Pensar as mídias porque estava colocando a crítica desse grande paradigma transdisciplinar francês. E essa crítica, bom, não era nada conveniente quando se estava em toda essa euforia. E a crítica do poder imperial, né? O Matelar, a diferença de outros autores, tem sido um crítico, nunca foi ambíguo em relação ao que o poder imperial realiza e faz com nossa América. Então, colegas, é uma breve provocação que estou realizando aqui, uma síntese de muitas coisas e, ao mesmo tempo, que recorta muitas coisas em relação com o nosso trabalho. Para nós é gratificante tê-las e tê-los aqui. Obrigado àqueles que viajaram
dos Andes, como o Eric, que está aí no extremo esquerdo, não sei, ocupando essa posição, ao Gabriel, que veio um pouco mais perto e colocou à disposição nossa seu pensamento, seus diálogos, suas reflexões, aos colegas que participaram como palestrantes, todas e todos aqui, a Jane, o Fabrício, o Felipe, a Nícia, todos que estivemos aqui, muito obrigado pelo trabalho e ficamos para conversar um pouco mais antes de que os portões da Unicinos sejam fechados. Então, uns 10 minutinhos, eu acho. A Unicinos vai fechar às 10 horas e os circulares continuam circulando. Oi? Os circulares vão continuar circulando e a Unicinos vai fechar às 10 horas hoje. 10 da noite. Que bom, podemos conversar mais.